Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre os haters da igreja. Você sabe o que é isso? Haters são odiadores. É um termo em inglês que significa odiadores. E essas pessoas, não é só da igreja, mas existem em outras circunstâncias e situações, mas a igreja também tem os seus haters. E é deles que eu quero falar nesse vídeo de hoje. O que são esses haters, esses odiadores da igreja? Esse, como eu disse, é um termo em inglês usado na internet, geralmente para classificar pessoas que postam comentários de ódio ou críticas, né, que sem muito critério, só com o objetivo de agredir, de ofender, de macular a imagem daquela pessoa ou da igreja como um todo. E geralmente essas pessoas elas utilizam fóruns ou redes sociais para esses ataques de ódio. E esse ato ele pode ser conhecido também como cyberbullying ou bullying virtual ou ainda assédio virtual ou por conteúdo agressivo, ofensivo. Isso é muito comum. Então, a igreja tem também os seus haters, que utilizam aí os espaços das redes sociais para agressões. E não pensem vocês que são somente pessoas de outras religiões ou que não têm religião. Esses são minorias. A grande maioria desses odiadores da igreja, eles se identificam como católicos. Muitas vezes se identificam como defensores da fé católica, da tradição, mas que na verdade não passam de diabos, como diz o próprio Papa Francisco, como nós vamos ver daqui a pouquinho num vídeo do Papa Francisco falando sobre isso. E eu queria nesse vídeo trazer alguns desses haters que se manifestam aqui neste canal. Sobretudo quando eu posto temas como campanha da fraternidade, como a CNBB, como doutrina social da igreja. São temas assim que provocam esses odiadores da igreja. Esses que se identificam como igreja, mas que na verdade de igreja não tem nada, porque mostram um profundo desconhecimento da igreja. Então, convido você a ficar nesse vídeo até o final para você ver quem são esses odiadores. É claro que eu não vou citar nomes, mas você pode olhar lá nos comentários do vídeo que eu postei sobre a campanha da fraternidade, que você vai ver esses comentários ali. O ano passado, quando eu fiz o vídeo da campanha, que o tema era políticas públicas, houve muita manifestação desses odiadores. E eu ia excluindo, quando era extremamente agressivo, eu excluía o comentário, às vezes bloqueava aquela pessoa quando a ofensa era muito grave. Esse ano houve bastante ofensas, mas não foram assim do nível daquela do ano passado, mas mesmo assim elas estão ali e eu fiz questão de deixar para que vocês possam ler aqueles comentários que estão lá no vídeo da campanha da fraternidade. Eu selecionei aqui alguns para comentar esses comentários e para vocês terem uma noção deles. Bom, vamos lá então. O alvo principal aqui é CNBB, é doutrina social da igreja, é campanha da fraternidade e seus correlatos. Então, o primeiro comentário que eu selecionei aqui, eu vou ler do jeito que está ali no comentário, vocês podem conferir lá depois, né? A pessoa escreveu: a CNBB não existirá mais em poucos anos. Ela que faz uma profecia, já deve ser profeta essa pessoa, né? Está aí exercendo de uma maneira equivocada o seu profetismo, já fazendo uma previsão, um prenúncio de que a CNBB não existirá em poucos anos. Sabe por que ela diz que a CNBB não existirá dentro de poucos anos? Porque ela diz que a CNBB trabalha contra a população brasileira. E quem trabalha contra a população brasileira cairá como uma fruta podre.
Estou lendo ipsis literi, que a pessoa escreveu. Primeira coisa, essa pessoa não sabe o que é a CNBB. A CNBB, para o seu conhecimento, caso você esteja ouvindo esse comentário, é a Conferência dos Bispos do Brasil. Todos os países têm Conferência dos Bispos, não é uma exclusividade do Brasil. É a organização da igreja em cada país, com reconhecimento e aprovação da Sé Apostólica. Então, não é uma invenção brasileira. Todos os países têm a sua Conferência dos Bispos. É a igreja do seu país representando a igreja universal, a igreja como um todo. Então, a pessoa faz essa previsão que a CNBB não vai existir dentro de alguns anos, mostrando seu profundo desconhecimento de eclesiologia. Então, provavelmente seja uma pessoa que não sei se ela é católica, mas se ela for católica é de uma ignorância sem tamanho da Igreja Católica no Brasil e no mundo também. Depois tem um outro comentário aqui, esse mesmo comentário, aí vem outros haters confirmando essa afirmação tola e absurda, dizendo, eu também não gosto da CNBB, faço minha a sua opinião. Deus nos livre e guarde do comunismo em nosso Brasil. Essa outra aqui, que comenta o comentário dessa outra pessoa, ela então já associa CNBB e comunismo, que é também uma afirmação muito comum, mas de um desconhecimento. Provavelmente essa pessoa não sabe nem o que é comunismo. Ela ouviu alguém dizer que também não sabe o que é, né? E já vai associando a CNBB a comunismo. Então ela diz aí que Deus nos livre e guarde do comunismo no Brasil, dizendo, em outras palavras, que a CNBB é uma manifestação comunista. Quanta ignorância que a gente vê nas pessoas. Mas está aí. Depois, uma outra, agora já em relação à campanha da fraternidade, já pegando um link com essa outra reflexão, essa outra pessoa diz, campanha da fraternidade, ferramenta esquerdista da CNBB para tirar a santidade da quaresma que há tempos vem sendo deixada de lado. Primeira coisa, a campanha da fraternidade existe há mais de 50 anos. Ela surgiu em 1964. Não sei se nessa época a pessoa que fez esse comentário já tinha nascido. Então, talvez quando você já nasceu, já existia a campanha da fraternidade. Não é uma invenção de ontem da igreja. E então essa pessoa já acha que a campanha da fraternidade é uma ferramenta esquerdista da igreja. Lembrando que a campanha da fraternidade aí perpassou todo o período do regime militar na igreja, no país, passou por várias fases e está aí firme e forte, fazendo seu trabalho de missão profética, de anúncio e de denúncia, como é próprio da igreja, e essa pessoa vem no profundo da sua ignorância fazer afirmações tão rasas, tão pobres como essa, maculando um trabalho tão bonito da igreja, dizendo que é uma ferramenta esquerdista da CNBB. E aí ela conclui o comentário dizendo, precisamos de santidade e a quaresma é o tempo propício para voltarmos ao primeiro amor. O social é secundário. Aqui eu concordo com você, não tenha dúvida que a quaresma é um tempo propício para nós voltarmos à santidade, mas eu lhe pergunto, qual é o seu conceito de santidade? Santidade para você não é se preocupar com o próximo? Santidade para você não é estender a mão para os sofredores? Santidade para você não é solidariedade? Não é ser fraterno? Se não for, lamento dizer, mas você está profundamente equivocado com o sentido de santidade. Reveja seus conceitos,
porque o que você imagina que é santidade, talvez não tenha nada a ver com santidade. E aí uma outra pessoa diz assim: rezo para que um dia nosso Brasil seja livre da campanha da fraternidade. Olha que afirmação absurda. Por que você não reza para o Brasil ser livre da corrupção, para o Brasil ser livre da violência, para o Brasil ser livre das exclusões, para o Brasil ser livre de tantas coisas que matam a pessoa? E você vai rezar para o Brasil ser livre da campanha da fraternidade? Você já pensou quão diabólica é a sua oração? A sua oração não chega a Deus, não. A sua oração chega ao inferno, porque isso não é oração. Quando você reza para desviar projetos de Deus, você está sendo como aquela afirmação de Jesus, pedra de tropeço. E ele está dizendo para você com todas as letras: vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus. Você pensa como os homens, ser humano limitado. Então a sua visão é profundamente limitada quando você canaliza a sua oração para isso, como se não existisse problemas no mundo. Isso é muito sério. A outra afirmação aqui de outra pessoa odiadora da igreja: a campanha da fraternidade é feita por padres petistas e comunistas. Olha a ignorância. Dá para comentar um negócio desse? Mas eu quero comentar, porque tá aí no canal um absurdo desse que a gente até ri de tão absurdo que é, de tão pobre que é uma afirmação como essa, campanha da fraternidade feita por padres petistas e comunistas. Primeiro, que a pessoa também não sabe, que mistura tudo, petista com comunista, achando que tudo é a mesma coisa. Comunismo não existe mais nem na China. Imagina num país como o Brasil, extremamente capitalista, de um capitalismo exacerbado, selvagem. Não tem espaço para comunismo aqui não. Então, pode ficar tranquilo, se o seu medo for o comunismo, pode ficar muito tranquilo. O Brasil não é e nunca será comunista. Então, não tem nada a ver sua afirmação. E essa mesma pessoa ainda continua comentando aqui nesse mesmo comentário: ninguém vai levar a sério enquanto esses comunistas estiverem comandando a CNBB. Então aqui ela já diz que a CNBB é comandada por comunistas e que ninguém vai levar a sério enquanto o comunista estiver comandando a CNBB. Que tal você entrar em contato com a CNBB e se colocar à disposição de apresentar pessoas, nomes para comandar a CNBB, já que você é tão perito nesse assunto? Fale com a CNBB que você gostaria de sugerir nomes para comandar a CNBB. Você já pensou no absurdo que você está falando? Aí vem um outro comentário, agora com relação à quaresma. Tempo da quaresma é tempo de quaresma. Respeitem. Isso porque a pessoa está comentando a campanha da fraternidade. Então está lá no vídeo da campanha da fraternidade. Óbvio, o tempo da quaresma é tempo da quaresma. E quem é que não está respeitando a quaresma? Será que é a igreja com a campanha da fraternidade? Ou é você com comentários tão nocivos como esses que eu estou apontando aqui? Isso que é um desrespeito à quaresma. A quaresma não é desrespeitada com a campanha da fraternidade. Pelo contrário, ela é evidenciada naquilo que ela tem de essencial, que é o apelo à conversão, à mudança de vida. E a gente vê aqui tanta gente carente de conversão, de mudança de vida. Isso que é vilipendiar a quaresma. Isso que é desvirtuar a quaresma. É fazer comentários tão nocivos, tão agressivos como esse, contra a igreja. Aí vem um outro comentário.
Conhecemos sim a doutrina social da igreja, porque lá no vídeo eu falo que quem critica a campanha da fraternidade é porque não conhece a doutrina social da igreja. E aí essa pessoa diz que conhece sim a doutrina social da igreja. E aí ela mostra o conhecimento dela em seguida. Missa para petistas, acolher bem quem gerou milhões de desempregados. Essa é a pessoa que diz conhecer a doutrina social da igreja. Você imagina se ela não conhecesse? Se ela conhece e faz uma afirmação tão rasa, tão banal, tão pobre como essa, e se diz conhecedora da doutrina social da igreja, talvez essa pessoa nunca ouviu falar nem da Rerum Novarum, que tem 150 anos na igreja. Talvez nem isso essa pessoa tenha ouvido dizer, nem dessa doutrina social da igreja, quanto mais as outras. Então, é uma pessoa que tem um profundo desconhecimento da igreja, mas ela se acha no direito de julgar lá do alto, do mais alto da sua ignorância, julgar a atitude da igreja. E aqui um outro comentário, ainda ligado à campanha da fraternidade, ligado à igreja, ligado ao Papa Francisco e outros correlatos. Essa pessoa diz assim: CNBB, junto com o Papa Francisco, teologia da libertação pura. Então, primeiro ela está demonizando a teologia da libertação e dizendo que a CNBB e o Papa Francisco são da teologia da libertação e que, portanto, se a teologia da libertação é uma coisa demoníaca, logo eles são demoníacos, logo não são de Deus. Então essa pessoa já vai colocando ali o seu ódio, destilando todo o seu ódio contra a igreja, fazendo essas acusações baratas, banais e, claro, extremamente agressivas contra a igreja. Mas ela não para por aí não, ela vai lá e continua. Isso não é doutrina social da igreja, é sim ideologia partidárias. Ideologias partidárias. Onde que ela viu partido ali? Onde que ela viu citar nomes de partido? A igreja nunca apoiou partidos nenhum, no sentido de dizer apoia posturas que defendem a vida. Isso é obrigação, é dever de qualquer cristão, né? E aí ela diz isso. E aí ela continua no pensamento. Católicos defendem MST. Para quem não sabe, MST é Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Invasão de terra. Então ela vai associando a igreja a tudo isso. Enfim, defendem Lula e toda a esquerda. Esta não é a verdadeira Igreja Católica. Qual que é a verdadeira Igreja Católica, então? Você pode escrever uma carta para o Papa dizendo qual que é a verdadeira Igreja Católica. Ensina o Papa, então, a ser católico. Você que é tão sábio, tão importante, conhecedor das doutrinas da Igreja, ensina o Papa a ser igreja. Você já pensou no absurdo que você está dizendo? Agora, o pior de tudo isso é que tem gente que dá ouvido para isso. Tem gente que, às vezes, na sua inocência, dá margem para esses odiadores da igreja. E isso é terrível. Por isso que é bom a gente se informar, pensar no que dizer. Não é porque você está protegido pelo anonimato de uma rede social que você tem o direito de agredir as pessoas e a igreja. Isso mostra uma ação profundamente diabólica. Agora, não use o nome de Deus, não use o nome da igreja para agredir a própria igreja. Então, é um pouco esses comentários, vocês vão ver outros lá também, né, que vão aparecer depois da postagem desse vídeo, desses odiadores da igreja. Mas se você é um católico de fé, uma pessoa que de fato tem compromisso com a igreja, não dê ouvido a essas coisas, a essas pessoas diabólicas que fazem tudo para macular a igreja.
para desmerecer o seu trabalho, são pessoas que não têm respeito algum. E agora, para encerrar esse vídeo, eu vou colocar um vídeo curtinho do Papa Francisco falando um pouquinho dessa situação. O Papa Francisco, ele pega ali o exemplo do Padre Pio, de São Pio de Pietrelcina, e ele vai dizer que o Padre Pio, hoje São Pio de Pietrelcina, ele amou a igreja, apesar de todos os seus pecados, apesar de todos esses demônios que habitam a igreja, ele amou a igreja. E ele nos convoca a amar a igreja, apesar desses odiadores da igreja, nós continuarmos amando a igreja. E nesse vídeo ele pede, não destrua a igreja com a sua língua. Nossa língua é terrível. Agora que é quaresma, procure fazer o jejum da língua, como pede o Papa Francisco. Ou então o jejum lá dos seus dedos teclando lá para destruir a igreja e o seu trabalho. Então ele diz, o ofício de acusador, de quem que é? Ele faz um questionamento aqui nesse vídeo, vejam lá. O ofício de acusador de quem é? Quem que acusa a igreja? Quem que é acusador lá na Bíblia? É o diabo, ele diz. Então a pessoa que faz essas acusações, ela está sendo instrumento do diabo. Ela não é amiga de Deus, ela é amiga do diabo. Então você vai dar ouvido aos amigos do diabo? Aparecem muitos desses comentários, não dê margem, são pessoas que usam o nome de Deus em vão, na verdade já não vivendo um dos mandamentos de Deus, que é não colocar seu santo nome em vão, porque elas usam o nome de Deus para destruir a igreja. Então, quando a pessoa ela é desrespeitosa com o seu semelhante, ela é desrespeitosa com a igreja, ela é desrespeitosa com qualquer situação, ela não é uma pessoa digna de credibilidade. Parta por esse princípio quando você for dar ouvido a alguém. Se ela estiver faltando com respeito, ela não merece ser ouvida, porque uma pessoa que desrespeita instituições, que desrespeita pessoas, elas não merecem credibilidade, seja ela quem for, mesmo que seja uma pessoa de grande visibilidade. Esse é o recado que eu deixo para vocês nesse vídeo. Agora vejam o vídeo do Papa Francisco e depois deixem aí os seus comentários. E siga lá aquela norma do YouTube. O próprio YouTube diz lá, siga as normas, deixando comentários respeitosos. É claro, comentários desrespeitosos no extremo eu excluo, mas tenha o bom senso de deixar o seu comentário lúcido, o seu comentário de pessoa que de fato acredita em Deus, acredita na sua igreja, ama a sua igreja. Por hoje é isso. Veja então agora o vídeo do Papa. Mi fermo un po' in questo. Lui ha amato la Chiesa, con tanti problemi che ha la Chiesa, con tante avversità, con tanti peccatori, perché la Chiesa è santa, è la sposa di Cristo, ma noi, i figli della Chiesa, siamo tutti peccatori. E alcuni grossi, ma lui ha amato la Chiesa com'era, non l'ha distrutta con la lingua, come è di moda farlo adesso, no? No, ama. Quello che ama la Chiesa sa perdonare, perché sa che lui stesso è peccatore e ha bisogno del perdono di Dio. Sa sistemare le cose, sì, perché il Signore vuole che sistemare bene le cose, ma sempre col perdono. Ma non si può vivere tutta una vita accusando la Chiesa. L'ufficio di accusatore di chi è? Chi è quello che la Bibbia chiama il grande accusatore? Chi è? Non capisco, non sento bene. Il diavolo e coloro che si passano la vita accusando, sono, non dirò figli, no, perché il diavolo non ne ha, ma amici, cugini, parenti del diavolo, no? E no, questo non va. Si devono segnalare i difetti per correggere, ma al momento che si segnalano i difetti, si denunciano i difetti, si ama la Chiesa. Senza amore, quello del diavolo.
Ambedue le cose aveva il Santo Padre Pio. Amava la Chiesa con tutti i suoi problemi e le sue avversità, con i peccati dei suoi figli. Non dimenticatevi di questo.